Mateus 5:10, irmão, diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 12: bem-aventurados sois vós, os que sofrem perseguições, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Sentem adorando a Deus. Meus irmãos, queremos dar um tema para essa mensagem nessa noite: o grande paradoxo do cristianismo. O grande paradoxo do cristianismo, irmãos. Nessa mensagem eu quero dividir ela em 3 mensagens, mas será pregado em 4 tópicos: a natureza da perseguição, a causa da perseguição, a forma como devemos enfrentar a perseguição e a recompensa divina da perseguição. Queremos essas 3 próximas segundas, nessa segunda e mais 2, meditar com os irmãos. Eu gostaria que você estivesse conosco, porque eu quero crer, irmãos, que todos nós que aqui estamos, que aceitamos Jesus, e disse Paulo que faz parte, vem no bojo da nossa fé, da nossa crença, a perseguição, o sofrimento. Paulo diz que faz parte do contexto da nossa crença, da nossa fé, a perseguição, o sofrimento. Isso que Paulo diz, nós vamos aprender sobre isso. Então eu quero crer que nenhum irmão que aceitou Jesus e mudou de vida, já não tenha em um momento ou outro passado por dificuldade, por adversidade, por problema. Então quero crer que você vai se identificar com alguma parte dessas mensagens que estarei ministrando aqui nessas 3 segundas. Então gostaria que você não faltasse. Mesmo você que está hoje cooperando aqui, por estar na escala da região, mas venha nas outras 2 segundas para vocês também pegar toda a sequência da mensagem, para não perderem nenhum ponto dessa mensagem. Olhe bem, meus amados irmãos, para nós, irmãos, é quase que incompreensível nós associarmos perseguição com felicidade. É quase impossível nós associar. Parece-nos, meus amados irmãos, parece-nos muitas essas coisas que são mutuamente exclusivas. Ou tu é perseguido, ou tu é feliz. Parece-nos que é exclusivo, não tem como conciliar, não tem como associar perseguição a felicidades. E esse é um grande paradoxo nós como cristãos. Um grande paradoxo do cristianismo é tu associar felicidade com perseguição. E olhem, meus irmãos, que há promessas para isso. Jesus, irmãos, ele termina as bem-aventuranças que nós fizemos leitura, dizendo-nos que o mais elevado grau de felicidade, meus irmãos, está ligado à perseguição. Isso é um paradoxo, parece quase que um masoquismo, né? Nós entendermos isso que Jesus está dizendo, que o mais alto grau de felicidade está na perseguição. Um aluno perguntou, irmãos, ao reverendo Francisco Leonardo: pastor, se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel? E ele respondeu: não. Se for mais fiel, será mais perseguida. Foi essa a resposta do reverendo Francisco Leonardo.
Quanto mais tu se aproximar de Deus, mais tu está próximo do propósito de Deus para com a tua vida, mais você está agradando Deus, pode ter certeza, mais os infernos se levantam, mais as perseguições e mais as provações vai bater na porta da tua casa. Mas essa noite, esse paradoxo cristão, ele vai nos mostrar, irmãos, que a felicidade, o seu grau máximo é para aquele que é perseguido. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê que a Bíblia está falando a verdade? Tem que ser crente para crer isso, tem que ser crente para acreditar nisso. Olhe bem, irmãos, a nossa religião, ela deve custar para nós lágrimas do arrependimento e o sangue da perseguição, disse Thomas Watson. Olhe bem, meus irmãos, olha o que ele falou. Vejam bem, a cruz, irmãos, a cruz, ela vem antes da coroa. O deserto, irmãos, ele precede, ele vem antes da terra prometida. Pode cuidar. A cruz, ela vem antes da coroa. O deserto precede, vem antes da terra prometida. O sofrimento, irmãos, precede, irmãos, a glória. Ninguém chega na glória, ninguém conquista a glória em si sem o sofrimento. É isso que a Bíblia diz. Olha bem, irmãos, depois de ser apedrejado em Listra, Paulo, ele encorajou os novos crentes, dizendo, quando está registrado em Atos 14, 22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo deixa essa palavra, irmãos, com ele motivando, encorajando os irmãos de Listra. Ele disse, irmãos, que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ei, irmão, irmã, o que você nunca pode perder diante das perseguições, das lutas, das tribulações, é o foco do céu, é a eternidade, é a vida com Deus. Não deixe as tribulações te mudar o foco, te tirar o alvo, te tirar o propósito, que é chegar ao céu. Disse Paulo, pelas muitas tribulações nos importa. O que importa não é as tribulações ou não, o que importa é entrar no reino de Deus. Isso é o alvo, isso é o objetivo, isso é o propósito. Então essa noite diga, Senhor, que venha a luta, que venha a dificuldade, mas o meu propósito é entrar no reino de Deus. Amém. Irmãos, o cristão, ele é perseguido por quem ele é. Por isso que ele é perseguido. Ele é perseguido por quem ele é. Porque você é um cristão, é por isso que tu é perseguido, por quem tu é. Porque você é um cristão, o mundo te odeia. Sabe por quê? Porque o mundo já odiou a Cristo, e ele odeia nós. João vai escrever no capítulo 15, no versículo 18 e 19: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim, disse Jesus. Se vós fosseis do mundo, preste atenção, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso registrou João o que Jesus disse: o mundo vos odeia. Ei, irmão, se Jesus foi odiado pelo mundo, e nós somos o representante legal dele na terra, obviamente que esse ódio é transmitido para mim e para você. Se eu e você somos odiados, porque Cristo primeiro, antes de mim e de você, foi odiado. Porque nós não caminhamos, irmãos, no curso desse mundo. Nós não andamos conforme as filosofias desse mundo. Nós não temos os mesmos propósitos desse mundo. Por isso, irmãos, que nós seguimos ao nosso Cristo, nosso Senhor, o nosso Deus. Por isso que sofremos perseguições e sofrimento.
Aleluia! Você, o cristão, sofre por quem ele é, porque tu é cristão. Olhe bem, porque só existe dois reinos, irmãos: o reino das trevas e o reino da luz. O reino de Deus e o reino do diabo. O reino do nosso Senhor e o reino do nosso adversário. No momento que você, irmão, tomou posição, no momento que você, irmã, tomou posição, diz: a partir de hoje eu sou de Cristo e Ele é meu, você declarou no mundo espiritual que você é inimigo das trevas. Aonde você anda está uma tarja escrita em você dizendo: ei, eu defendo o reino de Deus, eu combato o reino das trevas, eu trabalho para Deus e combato o reino das trevas. Está uma tarja em você, aonde o inimigo te enxerga, ele vê você como opositor, como alguém que tenta arrancar das suas mãos, das suas garras, as vidas que estão escravizadas por ele. Você é o inimigo declarado das trevas, porque você é amigo da luz. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, irmão, preste atenção nessa mensagem. Ela vai trazer à luz da tua mente muitas clarividências, muitas coisas que você não estava entendendo na tua vida. Tenho certeza que essa mensagem vai clarear para você, vai fazer você entender situações que outrora você tomava outras posições, outrora você se enraivecia, não compreendia. Mas eu tenho certeza que essa mensagem vai trazer ao teu coração um alento, e tu vai dizer: vale a pena sim eu sofrer por Cristo, porque a recompensa é maior. Aleluia. Primeiro tópico, eu quero ficar nesse essa noite: a natureza da perseguição. A natureza. O mundo ataca, irmãos, a sua vida, ele ataca a tua honra. O mundo, irmãos, ele fere-nos com as suas armas e com a sua língua. Procura destruir, irmãos, a sua vida e também a sua dignidade. Isso é as perseguições. Olha, irmãos, são apertos de todos os lados. Sabe por quê? Deus, irmãos, permite muitas coisas que é para mim, para eu e você não amar esse mundo, mas desejar estar com Ele. Irmãos, nós desejar estar com o Senhor. Eu vi aqui Molomberti falar, e nós também viajávamos a ouvir esse louvor, que ali no céu não haverá mais sofrimento. Nós estamos trabalhando para ir lá. Enquanto estamos aqui, passamos luta, irmão. É para desejarmos, Roberto, ir para o céu. É desejarmos estar com Ele. Lá não haverá esse tipo de luta e de sofrimento. Olhe bem, irmãos, Paulo escreve aos Coríntios, segunda carta, capítulo 11, versículo 28, além das coisas exteriores, além daquilo das coisas exteriores que vem lá de fora, me oprime a cada dia o cuidado de todas as igrejas. Paulo estava dizendo, irmãos, que ele tinha aperto de todos os lados. É esse o momento, irmãos, a natureza da perseguição. Vejam bem, primeiro, sobre a natureza da perseguição. A perseguição, irmãos, perseguição da mão. O versículo 10, irmão, nós vamos ver, irmãos, o versículo 10 vai falar sobre essa perseguição da mão. Ao longo dos séculos, irmãos, a igreja, ao longo do século, a igreja tem sofrido perseguição. Os crentes, irmãos, preste atenção, foram perseguidos em todos os lugares, foram perseguidos em todos os tempos. Paulo disse, quando escreve a sua carta, a sua segunda carta ao seu filho Timóteo, ele escreve no capítulo 3, versículo 12: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Paulo disse isso. Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Quanto mais tu se aproxima de Deus,
mais tu revolta o inimigo. Pode ter certeza, a Bíblia está dizendo isso, irmãos. Olha, escrevendo aos Filipenses, Paulo disse, irmãos, no capítulo 1, versículo 29, porque vos concedi da graça de padecerdes por Cristo, e não somente credes nele. Foi concedido a graça para você, disse Paulo, quando escreve aos Filipenses, para padecerdes por Cristo, e não somente crer nele. Quando nós cremos em Cristo, recebemos a graça de crer, mas não só de crer, mas de padecer. Para Paulo, irmãos, o padecer fazia parte do crer. Foi isso que eu disse no início. Vem no pacote, vem no bojo do pacote da nossa fé, da nossa crença, o padecer. Se você não quer sofrer por Cristo, você não pode seguir a Cristo. Jesus, ele disse numa certa ocasião aos discípulos: se alguém quiser seguir-me após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz de cada dia e siga-me. Seguir a Cristo, irmãos, isso implica em nós passar por lutas e tribulações. Glória a Deus. Você tem passado por isso? A tua fé, desde que tu aceitou Jesus. Interessante, irmãos, eu era bem jovenzinho quando ouvi de um irmão, diz: olha, o fulano aceitou a Jesus. Em menos de 24 horas, ele disse: tem que algum crente falar com esse irmão, porque se passou de 24 horas, desde o momento que aceitou Jesus, já faz 24 horas que ele está lutando com o diabo, que o diabo já está atacando ele. Então, a partir do momento que ele aceitou Jesus, alguém tem que chegar junto, alguém tem que encostar, para poder ajudar ele a vencer as batalhas que tem contra, meus amados irmãos, as lutas que vêm para aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmão, quando você vê alguém na igreja aceitando Jesus, encoste do lado, vá visitar imediatamente, fale com ele, ajude, porque ele passa a enfrentar uma luta e uma dificuldade que não tinha antes, porque agora ele passa a ter um inimigo velado contra ele, que é Satanás. Depois que aceitamos Jesus, irmãos, o inimigo viu que perdeu nós, e ele não vai entregar facilmente. Aleluia. Olha isso, o versículo 10. Versículo 11, irmãos, vai falar sobre a perseguição da língua. Os cristãos, irmãos, ele é atacado não apenas pela oposição, não, irmãos, e pela espada do mundo, mas também pela língua dos ímpios. Os cristãos, a língua, irmãos, ela é como fogo, veneno. É como um fogo e como um veneno. Ela é uma espada, a língua ela é uma espada, irmãos, desembainhada. O Salmo 55, 21 diz assim: as palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. O texto vai dizer, irmãos, dizemos na leitura: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguindo e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. A língua, irmãos, é algo destruidor. Alguns, irmãos, eles matam, tirando a vida, irmãos. Outros destroem o nome através da língua. Nesse sentido, irmãos, todo perjúrio também é um assassinato. Todo perjúrio é assassinato. O assassinato, irmãos, que mata com requintes de crueldade. E os irmãos têm visto tantas coisas assim. Matam ministério, matam, meus irmãos, sonhos, matam projetos. São torturadores através da língua. A língua, meus irmãos, ela pode trazer tantos malefícios. Olha o que o provérbio disse no capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Tanto tu morre, como tu mata, com o poder da língua. Mas Deus nos deu, irmãos, a língua para servir a Ele, para glorificar a Ele e para bendizer ao Senhor e abençoar as pessoas. Deus te deu a língua, irmãos, para abençoar as pessoas. Por isso seja cuidadoso
cuidadosos, até porque a Bíblia, ela é enfática em dizer que nós prestaremos conta de todas as palavras que dissemos. Todas as palavras que dissemos, daremos conta. Glória a Deus. Que eu e você possamos, irmãos, vencer as lutas, as dificuldades em Cristo Jesus. Agora vejam bem, são 3 as formas dessa perseguição, do versículo 11. Primeiro, injúria. A palavra, irmãos, onedizo, jogar algo na cara de alguém, isso é injúria. Maltratar com palavras vis, cruéis e escarnecedora, isso é injúria. Jesus, irmãos, foi acusado de ser beberrão e ser endemoniado. Jesus foi. Mateus 11:19, veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Jesus recebeu injúrias. Jesus foi injuriado, irmãos. Chamaram ele de beberrão e endemoniado. Olhe bem, meus irmãos, passaram sobre os cristãos, irmãos, muitas coisas pesaram sobre eles, muitas coisas horrendas. Eles foram chamados, vejam bem, foram chamados de canibais. Os cristãos foram chamados de canibais, porque eles comiam, irmão, diziam comer a sua carne, que é o pão, que é a Santa Ceia. Chamaram de canibais, irmãos, porque eles diziam beber do seu sangue, que era o vinho, que são elementos da ceia. Os cristãos foram chamados de canibais. Olha as injúrias, foram chamados, irmãos, de imorais, foram chamados de incendiários, foram chamados de rebeldes, de ateus. Chamaram Paulo, irmão, de tagarela, chamaram Paulo de impostor, de falso apóstolo. Ou seja, irmãos, os nossos irmãos passaram injúrias. Jesus passou, os nossos irmãos. Quem é eu, quem é você, para achar que não podemos passar por isso? Quem somos nós? Alguém de nós aqui é melhor do que Jesus, do que o apóstolo, do que os discípulos, do que os irmãos da primórdia da fé? Não, irmãos. Então nessa noite eu vim dizer para você, você não é uma exceção, você faz parte desses. E quando Jesus vai dizer o seguinte: por minha causa exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Ninguém de nós, irmãos, está aqui estreando uma nova fase, não. Todos nós, irmãos, temos exemplo daqueles que vieram antes de nós, passaram por lutas e provações, mas permaneceram fiéis a Deus. Outra forma dessa perseguição, mentira. A arma do diabo, irmãos, é a mentira. A mentira, ela é a negação, ocultação, a alteração da verdade. A mentira é assim. Chamaram Jesus, irmãos, de beberrão, de possesso, de filho ilegítimo. Olha o que falavam de Jesus. Imaginou se tivesse redes sociais naquela época? O que eu não fazia com Jesus? E martirizá-lo de uma forma tão grande. O que não fariam? Mas a conversa andava, espalhavam isso de Jesus. O cristão, irmãos, ele é abençoado por Deus, mas ele é amaldiçoado pelo diabo. Guarde essa expressão. O cristão é abençoado por Deus, mas é amaldiçoado pelo diabo. Não tem outra forma, irmãos. Amaldiçoado pelo diabo, amaldiçoado pelo mundo. Nós não somos benquistos. Guarde isso. Você é abençoado por Deus. De Deus tu espere a bênção. De Deus tu espere a mão protetora e abençoadora. Mas do mundo não. Tiago vai dizer o seguinte, irmão, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituir-se inimigo de Deus. Amigo do mundo, inimigo de Deus. Então a mentira, irmãos, sempre
sempre foi uma arma do diabo. E é tão interessante, irmãos, preste atenção nisso. Jesus vai dizer o seguinte: examinai as Escrituras, pois cuidais ter dela a vida eterna. Por que examinar? Examinar não é ler, Maneusa, correndo. É para parar, para meditar, para ler as entrelinhas, para ver a veracidade, a autenticidade, para ver o que de fato quer dizer examinar. Por quê? Jesus estava dizendo, porque alguém vai dizer que é mentira isso, mas se tu examinar, tu vai ver que é verdade. Então, a orientação, irmãos, é para nós examinar, porque mentiras sempre existem, viu? E hoje tem um nome moderno, que chama-se fake news, que é falsa, né? Que é mentira, falsa verdade, fake news. Então examinai as Escrituras. Para encerrar, irmãos, falar mal, o cristão, irmãos, eles são alvo das maledicências. Tiago vai escrever no capítulo 4, versículo 11, irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas é juiz. Então, irmãos, o cristão salvo, ele é também alvo das maledicências, mas você não pode fazer isso. Você não pode usar dessa arma. Você não pode falar mal. Olhe bem, irmãos, é a inimizade da serpente contra a semente sagrada. A inimizade iniciou lá atrás, lá em Gênesis 3:15, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e ela te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É a inimizade que iniciou lá no jardim, irmão. Por isso, irmãos, essa noite eu quero me encaminhar para o encerramento, dizer para você que do mundo tu não espere amizade, porque é inimigo da igreja, do reino de Deus. Nós, irmãos, estamos nesse mundo, mas não somos dele. Por isso, cuide para que você possa viver uma vida vitoriosa, tendo entendimento que você estando bem com Deus, em comunhão com Deus, pode tudo acontecer. Você diz: Senhor, eu estou feliz por ser considerado digno de ser perseguido pelo Senhor. Nós vamos estudar na próxima segunda, irmãos, a causa da perseguição, viu? Pelo que um cristão deve sofrer, pelo que e pelo que ele não deve sofrer. Na próxima segunda, irmãos, nós vamos dar continuidade, mas eu quero nessa noite orar com você. Eu quero dizer para você, irmão, que eu e você, todos nós, somos perseguidos. Se você ainda não foi, se prepare. Você defende um reino que é um inimigo, o inimigo das trevas, que quer destruir, quer atacar você. Mas essa noite nós vamos dizer: Senhor, nos ajuda a entender e a compreender e viver uma vida de comunhão contigo e guardado pelo Senhor. Se coloque em pé para nós orarmos essa noite junto. Vamos orar. Vamos orar a Deus. Talvez você ainda nunca enfrentou o que é um sofrimento, o que é uma perseguição, mas Deus nos dá vitória. Sabe qual é que tem sido a minha frase? Que nós não podemos pecar, porque se nós não pecar, Deus tem compromisso com nós. Podemos sofrer o que sofrer, mas se nós não pecar, nós vamos passar. Tu vai passar. Só não peque. Não peque. Nós vamos ver aqui, não revide. Paulo, é verdade, quando Paulo foi preso, Paulo ele buscou o direito dele. Ele não se vingou, buscou direito. Qual é o direito? Nós vamos estudar sobre isso, que Paulo, ele pediu para que a causa dele
visto que aonde ele estava não estava sendo julgado corretamente, Paulo pediu para ser enviado para Roma, para que ele fosse julgado por um juiz isento e desse a sentença correta. Paulo não estava se vingando dos seus algozes. Paulo estava buscando um direito dele, estava buscando um direito pela vida dele, para continuar pregando a palavra de Deus, mas não se vingou. Eu quero dizer para você, irmão, não peque na caminhada, não peque na luta, não peque na perseguição, não peque na provação. Viu? Bem-aventurados sois vós, quando mentindo, nós vamos falar sobre isso, sobre quando falam que é mentira, é bem-aventurança, mas quando há verdade, não há bem-aventurança. Quando é verdade, meus irmãos, que falam contra nós, aquilo que falaram é verdade, há vergonha nisso, mas não a felicidade. Mas quando mentindo disser tudo mal, isso há felicidade, isso há bem-aventurança. Nós vamos falar nas próximas mensagens. Então por isso, irmão, não importa, o que importa é que aquilo que você vive é verdadeiro diante de Deus. A vitória é daqueles que vivem em comunhão com o